aí, meu povo, tudo beleza por aí? Aqui, tudo beleza. Vamos lá para mais um vídeo? Só que antes vou pedir para vocês, deixe seu joinha no vídeo, se inscreve aí no canal e espalhe o vídeo aí para todo mundo, hein? Beleza? Então, bora lá! Hoje vou falar aqui para vocês sobre as propriedades periódicas dos elementos. Fatos que se repetem são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o dia e a noite, as estações do ano. Então, não fica difícil de entender o significado da palavra periódica. Na química, algumas coisas também funcionam desse jeito. É só pensar na tabela periódica. Aliás, o próprio nome dela já diz. Algumas características dos elementos variam periodicamente na tabela. Essas características nós chamamos de propriedades periódicas. Mas nós também temos algumas propriedades que só aumentam ou diminuem de acordo com o número atômico. Essas propriedades que apenas aumentam ou diminuem acompanhando o aumento do número atômico são chamadas propriedades aperiódicas. Por exemplo, a massa atômica ela só aumenta enquanto o número atômico também aumenta. Então aqui temos uma propriedade aperiódica. Outra propriedade importante, o calor específico. Ele vai sempre diminuir com o aumento do número atômico. Então, esse é mais um exemplo de propriedade aperiódica dos elementos. Agora, vou apresentar para vocês as principais propriedades periódicas dos elementos. A primeira das propriedades que eu vou apresentar para vocês é o raio atômico. Se vocês assistiram os vídeos anteriores onde eu falei sobre os elétrons, vão perceber que é muito difícil medir o raio atômico, pois é quase impossível saber onde está o elétron. Então, é muito difícil, quase impossível, saber o início e o fim do átomo. Então, dizemos que o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima de dois átomos vizinhos no estado sólido. Ficou complicado? Vou simplificar aqui para vocês. Vamos imaginar aqui dois átomos. O raio atômico vai ser a distância entre os dois núcleos dividido por 2. Então aqui temos os dois átomos, temos a distância entre os dois núcleos, a metade dessa distância vai ser o raio atômico, certo? Acho que agora deu para entender do que se trata o raio atômico. O raio atômico é uma propriedade periódica, pois ela aumenta e diminui na tabela periódica com o aumento do número atômico, ao contrário das propriedades aperiódicas, que têm um comportamento único com o aumento do número atômico. Vamos fazer de conta que essa aqui é a nossa tabela periódica. O raio atômico vai aumentar na tabela periódica de cima para baixo e da direita para a esquerda, sendo o frâncio o elemento com maior raio atômico. Na vertical, o raio aumenta de cima para baixo, pois na vertical também aumentam o número de camadas eletrônicas. Se vocês lembrarem, no primeiro período nós temos uma camada, no segundo 2 camadas e assim vai até o sétimo período. E na horizontal o raio cresce da direita para a esquerda. Se vocês se lembrarem, o número atômico cresce no sentido contrário, onde aqui está o hidrogênio, aqui o hélio, lítio, berílio e assim vai. Isso acontece pois para a direita as camadas eletrônicas e seus elétrons são atraídos mais intensamente pelo núcleo positivo, certo? Vamos agora para a próxima propriedade, o volume atômico. O volume atômico é o volume ocupado por um mol do elemento no estado sólido. Aqui vocês vão ter que lembrar que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, o volume atômico vai corresponder ao volume de um conjunto de átomos. Então, o volume atômico não está relacionado apenas com o volume de cada átomo, mas também do espaçamento entre cada átomo dentro desse conjunto. O volume atômico ele vai aumentar sempre de cima para baixo. E vamos imaginar aqui uma linha dividindo o meio dessa tabela.
E na horizontal, o volume atômico vai aumentar do centro para as extremidades. Os elementos de maior volume vão se encontrar nas extremidades da tabela e na parte de baixo. Nos períodos à direita da tabela, a variação é contrária ao do raio atômico, pois nessa região da tabela encontram-se principalmente os não metais. E entre os não metais, o espaçamento entre os átomos é maior. Se vocês se lembrarem, entre os não metais, nós teremos elementos que na temperatura ambiente são gases. Então, fica fácil imaginar o motivo do volume atômico desse lado da tabela crescer no sentido contrário ao do raio atômico. Vamos imaginar um pouquinho aqui que nessa região que eu destaquei aqui se encontram aqueles elementos que eu falei para vocês que são gases da temperatura ambiente. Vamos agora para a próxima propriedade periódica. Agora vamos falar da densidade ou massa específica, que é a divisão entre a sua massa e o seu volume. Ela vai aumentar de cima para baixo e das extremidades para o centro. Sendo que aqui no meio, na parte de baixo, nós vamos encontrar dois dos elementos mais densos, o ósmio e o irídio. O ósmio possui densidade 22,5 gramas por centímetro cúbico e o irídio possui densidade 22,4 gramas por centímetro cúbico. Se você se lembrar que nessa região da tabela estão os gases, vai ficar fácil de você entender que a densidade ela vai crescer das extremidades para o centro da tabela. Agora eu vou falar para vocês sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que também são propriedades periódicas dos elementos. Nessa região da tabela, na vertical, o ponto de fusão e ebulição vai crescer de cima para baixo. Desse outro lado da tabela vai crescer de baixo para cima e ele vai sempre crescer das extremidades para o centro. Aqui vamos destacar o carbono por ser uma exceção. Ele tem ponto de fusão igual a 3.800 graus Celsius. Isso acontece por uma característica específica do carbono poder se ligar fazendo cadeias. Por isso o carbono tem um alto ponto de fusão. E lembrando que o ponto de fusão e ebulição vai crescer das extremidades para o centro, o metal com maior ponto de fusão é o tungstênio, que tem ponto de fusão igual a 3.422 graus Celsius. É interessante a gente notar que do lado direito da tabela estão os elementos com os menores pontos de fusão e ebulição, que estão no estado líquido ou gasoso na temperatura ambiente. Com exceção do hidrogênio, esses elementos estão todos do lado direito da tabela e na parte superior dessa região. São gases na temperatura ambiente, além dos gases nobres, o oxigênio, o flúor, o cloro, o hidrogênio e o nitrogênio. Esses são gases à temperatura ambiente. Líquidos à temperatura ambiente na tabela periódica, nós temos apenas o mercúrio e o bromo. Vamos agora à próxima propriedade periódica, que é o potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado em seu estado gasoso. Pensando nos vários elétrons que circundam cada elemento, cada um vai ter uma energia, e essa energia para retirar um elétron de um átomo aumenta quanto mais perto esse elétron estiver do núcleo. Isso acontece pois quanto mais perto do núcleo, que é positivo, mais o elétron, que é negativo, vai ser atraído pelo núcleo. Mas na prática, nós consideramos apenas a energia do primeiro potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar o primeiro elétron da camada mais externa do átomo. Então, o potencial de ionização aumenta sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima.
Agora vamos falar sobre a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando adicionamos um elétron a um elemento neutro no estado gasoso. Nesse caso, é a intensidade com que esse elemento segura esse elétron adicional que ele ganhou, e ele vai aumentar de acordo com as setas na tabela. A eletroafinidade vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Nós veremos mais para frente que essa propriedade ela é muito importante nos não metais, pois os não metais possuem a tendência de ganhar elétrons. Os não metais possuem a tendência de se tornarem ânions, de ficarem negativos. Entre os elementos de maior eletroafinidade, nós temos os halogênios e o oxigênio. Certo, meu povo? Por hoje aqui é só. Vou pedir para vocês mais uma vez, deixe seu joinha no vídeo, se inscreve aí no canal e espalhe o vídeo aí para todo mundo, beleza? Então, até mais!